podcast Cozinha da Mensagem, o podcast da comunidade da Vila, onde a equipe pastoral se reúne para conversar em cima de um texto bíblico e depois a gente preparar para a mensagem de domingo. Se você está nos ouvindo, todo o conteúdo que a gente vai conversar aqui nesse podcast já foi pregado. É só você olhar na data que a gente postou aqui e olhar um domingo antes, que é a mesma mensagem, tá bom? A gente vai conversar sempre dos bastidores da interpretação bíblica. Meu nome é Marcos Botelho e hoje eu vou conduzir essa equipe muito especial, começando pelo meu lado esquerdo. Simval, tudo bem? Tudo bem. Simval, quando criança, teve medo de alguma coisa? Você lembra? Tinha medo do meu pai. Era do seu pai? De apanhar ou de é. você fazer muita coisa errada? Como é que é? Meu pai, ele... Algumas vezes ele não era... Ele era vingativo, digamos. Ah, é? Isso porque era pra pegar leve, né? Então você tinha medo... Eu tinha medo do meu pai, pô. Tá bom. Mas é que eu aprontava muito. Eu também tinha uma... Merecido. Pet, tudo bem, Pet? Tudo bom? Pet, o que você tinha medo do Antigo Testamento? Do Antigo Testamento. Também, aí já tem muita coisa. Tem a ver, tem a ver. Só da infância, só da infância. Deuteronômio. Jesus. Cara, eu tinha medo de um filme, que eu acho que tinha uns 8 anos quando saiu. Gremlin. Chamava A Múmia. A múmia. É. É bem... Nossa, qual que é o nome do cara que tem o cabelo Esse mesmo, assim, esse mesmo, é. E aí, à noite, quando eu tinha que, sei lá, acordava pra tomar água na cozinha, aí ia cantando, assim, alguma música bem crente, sabe? Sabe? Você conhece alguma bem crente, né, Marcos? Sim. E aí ia cantando essa música, assim, pra... Não há ferro. Por exemplo. Nem importa! E aí... Caiu a quantidade de visualizações agora pela metade. Aumentou. Legal, cara, legal. E tudo bem, Zé? Tudo bem. Você, na sua infância, tinha medo Eu de alguma vi um coisa? filme por causa de uns amigos mais velhos do meu irmão, tal, A Madrugada dos Mortos. Eu tinha pesadelo com isso o tempo todo, com zumbi e tal. Eu vi no cinema esse filme. Nossa. Madrugada dos Mortos? Muito bom. Você sabe que eu nunca tive curiosidade pra ver. É o do shopping esse aí, não é? Nossa, Não? não sei. Era de Eu uma lembro madrugada. de uma cena deles... Dos mortos. Dos mortos. Deles subindo num muro, assim, daí eu pensava no muro do... Eu tinha uns pesadelos do muro do meu prédio sendo invadido por zumbis. Então eu nunca tive curiosidade de ver filme de terror, então eu nunca assisti muito, não. E aí, Fontana? Beleza? Algum medo na infância? Você tem estilo de quem você não tinha medo de nada. Eu tinha medo dos moleques mais fortes da escola. É o... A gente não Eu tinha medo... Eu não apanhei Você muito, nunca teve medo mas de eu tinha medo de apanhar. Você nunca teve medo de fantasma, de algum filme? Você não Cara, chegou a ter quando isso? eu era pequeno... Isso eu era muito pequeno, eu sei da minha mãe e meu pai me Porque contaram. essa eu não história lembro. do Zé é com 15 anos. Quer dizer, isso é bem claro. Mas eu lembro, eu não sei qual que era o desenho, o filme que eu tava assistindo, que segundo minha mãe eu tava muito impressionado. Aí ela virou assim pra mim e falou: "Ah, filho, não liga pra essas coisas não, isso aí é tudo de mentirinha". E aí... Você acreditou que era tudo de mentirinha? Tudo de mentirinha pra minha cabeça. Mas aí foi nesse É um pacote... cara bem prático, entendeu? Se é de mentira, já... Aí nesse pacote foi tudo. Que foi Papai Noel era de mentirinha, o Coelho da Páscoa. Nesse pacote foi tudo tudo de mentirinha, não tem problema. Mas eu tinha medo dos moleques mais fortes da escola, isso eu tinha. Eu tinha medo do diabo debaixo da minha cama, sabia? Ah, do capiroto, né, que você falava. Então eu sempre dormi com a luz do corredor acesa e a porta um pouquinho aberta. Não tinha naquela época. Hoje meus filhos têm aqueles negocinho de tomada, tudo acesinho, tudo tranquilo. Na minha época não tinha isso. Então você tinha que deixar o corredor e pedir pra mãe deixar, né? Que meu pai não gostava. Aí eu apagava a luz do quarto e eu tinha que correr pra pular na cama. Porque se eu deixasse a perna meio de lado, o diabo pegava. Eu não sei porque que eu tinha esse negócio do diabo, mas eu tinha muito medo do diabo embaixo da cama. E eu fui superar isso uns 16 anos. Agora, recentemente. Natália que me ajudou. Uns 10 Natália anos que de repreendeu. casado. Foi a Natália que repreendeu. Entendeu? É que na adolescência eu já sabia que ele não tava lá. Primeiro que a gente é cristão, então assim, não sabia, mas pode estar. Se diabo existe, ele pode. E a segunda, e daí eu ficava assim, não existe. Às vezes, lá pros meus 15, eu fazia questão de dormir e botar a mão assim, olha como eu sou corajoso. Eu ficava assim com a mão pra fora da cama. Olha. E era a hora que eu sou corajoso. Mas é isso, vamos falar sobre medo, sobre demônios,
sobre... não gente que vai bater... Talvez, né? Gente que vai bater nos outros. verdade. E tudo mais. E na nossa série, que eu acabei esquecendo de apresentar, Tinha a uns nossa moleque série... na minha escola que que era era- argumentavelmente mais diabólico Esses do dias, que esses que estavam Fontana, embaixo esses da dias, sala. Fontana, eu apresentei pro meu filho um vídeo do YouTube. Ele se apaixonou. Eu apresentei Sérgio Malandro com a música Conheci. Um capeta em forma de guri. E o meu Isso aí é filho, demais. cara, ele pirou. Sabe, esse cara aí foi muito legal apresentar um vídeo. Pode, pai? Eu falei, não pode, mas isso aqui era uma musiquinha da nossa época. Eu comecei a apresentar aquelas coisas não tão corretas. Porque tinha um menino chutando as coisas. Eu falei, mas esse menino é um capeta em forma de... O que é isso, pai? Aí eu falei, deixa eu te mostrar um videozinho. Mas a gente vai trabalhar um texto muito sério sobre... Isso muda tudo na nossa série. Encontros, né, com Jesus. E esse encontro é de um capeta, ou vários, que encontra com Jesus. E também de um homem que encontra com Jesus. Ele não é em forma de guri. E não é em forma de guri. Aliás, aqui é um da... Se você quer uma história de terror... Eu acho que aqui tá uma boa história de terror para se contar de forma séria aqui. Essa é a maior história de terror que a gente tem do Novo Testamento. Vamos dar uma lida? Onde está o texto que a gente escolheu? O de... Está em Mateus e Marcos, mas a gente vai pegar essa sequência do capítulo 5 de Marcos para a gente poder... não só nessa história, mas a gente perceber o enredo que Marcos está trazendo sobre Jesus aqui, tá? Pode ler, Pet? Posso. Então a gente lê de Marcos 5, a partir do versículo 1. Assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos ou Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito imundo saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo concorrentes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito. Por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture. Porque Jesus já havia falado ao espírito, saia deste homem, espírito imundo. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Ele respondeu, o meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando num monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos. Deixe que entremos neles. E Jesus lhes deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte, para dentro do mar, e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para os seus arredores, espalhando essa notícia. O povo correu para ver o que havia acontecido, e chegaram até onde estava Jesus, e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Ele estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo. E todos tiveram medo. Então, os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para sua casa e para sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. É bacana essa história, né? Assim, é trágica, mas ela é bacana.
E tem muita coisa aqui, né? Vamos começar por onde a gente sempre começa, falando um pouquinho de contexto cultural e contexto literário, para a gente poder aterrissar direito nessa história, né? Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, certo? Não é o evangelho da transição da antiga aliança para a nova, mas já é ponto, né? Quantos 99%, quantos por cento tem que é o primeiro mesmo na academia, Fontana? 100% dos sensatos. Boa, Então a gente tem isso, ele é mais curto, ele tem dos sinóticos ali, ele tem uma mensagem bem diferenciada, bem bacana. E uma sequência aqui que a gente vai ver, começando hoje e nos nossos próximos 2 encontros, é que aqui tem muito a ver com o capítulo 5, ele tem muito a ver com quase como essa purificação sacerdotal. É quase como se fosse no Antigo Testamento, eu diria que isso aqui é uma fonte sacerdotal. Porque assim, o tema aqui é sobre a purificação de espíritos imundos, a purificação de uma mulher com sangue e a purificação de um cadáver ali, ou assim, eu não poderia tocar no cadáver, trazendo a vida. Então é quase como assim, você deveria evitar essas coisas, esse lugar, essas situações, e Jesus, em vez de evitar, é o contrário, ele vai, ele toca, ele fala, ele faz, e aí é Jesus falando, olha, vocês aprenderam até aqui que a gente evita esse mal evitando chegar perto, ir nesse lugar. Isso é religião, né? Muito da religião não vá nesse lugar, não fale com esse tipo de pessoa, não toque nesse tipo de coisa. Não come essa comida. Não come essa comida, não comente essas coisas, esse assunto. E aí Jesus tá ao contrário, está dizendo, não, agora a gente que vai purificar o que foi tomado, né? Então a gente vai ver esse tema aqui nesse capítulo 5, e como vai até entrando um pouco, se a gente quiser, no capítulo 6. E isso é muito interessante, até culminar já que vocês entenderam que a gente que está purificando, então agora eu vou enviar os 12. Então a gente vai ver no meio ali do capítulo 6 que ele vai falar, agora vocês aprenderam que a gente tem esse poder, então agora vocês vão, e a gente vai começar a anunciar, né? Então a gente vai ver, antes dele enviar os 12, ele envia esse cara aqui que não tem nome, né? Então é muito interessante. Então ele vai chegar... Acho que a gente pode começar com Decápolis. Alguém pode falar um pouquinho sobre Decápolis aqui? Sobre o que essas 10 cidades dentro de Israel, Zé? Era meio dentro, meio fora, né? Tá logo à direita, se a gente pensar no mapa, a leste da Judéia ali, perto da Galileia, mais para cima, né? Ou seja, mais perto do deserto. E aquela cidade, ela era aquele conjunto, né, de 10 cidades ali, inclusive Gadara aqui, que não sabe se é Gerazeno ou Gadareno em outras traduções, né? Ela tá fora desse contexto, então provavelmente pessoas que tinham ali algum contexto judaico pela proximidade, provavelmente alguma coisa, mas era contexto gentil, né? Então, o próprio texto ele dá essa noção para a gente, mesmo sem a gente saber isso, de que aquelas pessoas não eram judias, né? A questão dos porcos e o fato de pedir para Jesus ir embora. E é curioso pensar que o contexto do quanto isso vai aparecer depois, né? O fato de, no finalzinho aqui, colocar que esse cara passou a testemunhar sobre Jesus, lá em Atos tem meio que um fruto disso também, né? De ver que provavelmente esse cara já tinha plantado algumas sementes que depois lá Paulo vai colher e outras pessoas vão colher alguma coisa de frutos ali para compartilhar o evangelho, né? Ô, Fontana, você sabe a origem de Decápolis ali, um pouco ali? A gente sabe que é no período helenístico, né? Os romanos estão chegando, talvez mais que helênicos, né? Mas os romanos estão dominando e eles começam dentro de alguns lugares colocar polos, né? E foi separado. Quando Herodes, o pai lá, o grande, morreu, os filhos deles, 4 filhos, né? Foram cada um uma parte do império ali do dividido pai. Dividido em quatro. 4, por isso que chama... O tetrarca, Isso, né? tetrarca. E um dos filhos, se eu não me engano,
Agora eu tô confuso. Eu não queria chegar nessa parte, acho que o Fontana iria ajudar, mas eu tô aqui sozinho. Você soltou, o Fontana tá vendo. Filho do meio. Ele foi para essa região ali. Então era uma região separada mesmo de questão de reino. E aí ele põe essas 10 cidades ali. Claramente os judeus... É um negócio dentro de Israel, incomodando demais. E um lugar que já não tem... Não é só que não tem controle, porque o Israel não tem controle de nada, né? Tudo é de Roma ali agora. Só que ali claramente é um polo dizendo aqui, ó, que vocês judeus não vêm com as suas regras, não. Aqui a gente vai ter as nossas, e aí, se você quer muito as suas regras, sai dessas 10 cidades. Então tá ali. E aí Jesus, ele pega... eu acho que não sei se é nesse texto que ele acalma a tempestade, mas eles estão atravessando... Imediatamente antes desse o Ariovaldo Ramos, ele fala que, na verdade, Jesus anda sobre as águas e acalma na versão de Marcos, né? Ele faz os dois. E tem uma parte, assim, bacana, que eu nem sei se... mas é que Jesus estava passando pelos discípulos. Não é que Jesus estava andando nas águas para chegar nos discípulos. E o Ari, eu tenho uma mensagem famosa do Ari, que ele fala, ele estava com pressa para libertar o gadareno, né? Ele vai falar assim. E é muito interessante que ele atravessa o mar, né? O lago. Ele atravessa o mar, cura o gadareno, liberta o gadareno e volta. Vai embora. Porque ele foi expulso também, né? Sim. Ia pegar mal. Parece que era Filipe, né? Tinha Arquelau, Antipas, Filipe e... Você ainda tá preso nisso? A gente já deixou. A gente já deixou, tá? Você vai ver, no finalzinho ele vai falar, Felipe, sim, acabei de ver aqui um documentário enquanto vocês estavam conversando. Nessa tempestade aqui, Jesus estava dormindo. É aquela que ele está dormindo no barco. Mas ele anda, ele dorme. Não, nesse aqui não. Ele manda acalmar, ele fala, né? Gente. Não é nessa Então que ele anda. Então não é essa que ele anda, não? Não. Então é em Mateus. Ele tá dormindo, aquele que tem um processo de fazer bastante coisa em um dia, aí ele fala, vamos pro outro lado, num horário que nem... Dormindo, então é Marcos que faz um paralelo muito claro com Jonas, né? Só que ao contrário. Ali, bacana. E aí ele chega e ele vê... Cara, aí começa uma... É muito começo de filme de terror. Porque assim, você já tá indo pra um lugar que não é legal. É dos inimigos, de Satanás, literalmente. Aqui é do mal, dos romanos. Esse lugar aí foi separado, já foi consagrado pro mal. Você tá entrando num lugar que tá. E aí você... a porta de entrada, vamos dizer assim, que você vai de barco, é um cemitério que tem uma pessoa lá, ou algumas, né? Porque tem versões assim que fazer, mas tem uma pessoa lá que é um deus ali, um monstro dos mortos, que é indomável, que tem uma força colossal, e aí tem o texto chega a falar, já tentaram acorrentar. Olha o nível da descrição, né? Do que tentaram com esse cara. Tanto que esse cara foi abusado. Ele fazia mal a si mesmo e aos outros, né? Essa é a questão do pecado, quando a gente pensa aqui vinculando, né? Uma analogia em relação ao pecado, do quanto a destruição do caos ali, da falta de sanidade desse homem, ele não faz mal apenas ao outro, ele faz a si mesmo. E as pessoas tentando ajudá-lo mesmo acorrentando, né? Tipo, tentando, claro, talvez se proteger também dele, mas até mesmo ajudá-lo, não conseguiam nem fazer isso, né? Então é um nível, assim, de destruição da vida da pessoa, um nível máximo aqui que a gente pode pensar pré-morte, né? Pensando no contexto, o cemitério é fora da cidade, não é o cemitério que fica atrás da igreja, né? Igual tem no nosso imaginário. Ele é fora dos muros da cidade, assim. Então ele estava desprotegido e estava num lugar impuro, né? Então isso é importante a gente Apesar que ali tudo é impuro, né? Sim, mas... E, cara, isso o Marcos, ele sabe, ele vai narrando que qualquer cristão ali no começo já tá entendendo um negócio assim, que é assim, isso aqui tá perdido. Isso aqui sai daí. Tá perdido, né? Lugar que não era pra fazer essa viagem, não. Mas é curioso, né? Porque lá no primeiro capítulo de Marcos você vê um demônio dentro da sinagoga, né? Então Marcos, ele tá cutucando, assim, numas questões sobre o mal, o bem e o mal, sobre
santidade, né? Sobre essa própria noção de religiosidade em relação à sua capacidade de afastar o mal, da pureza cerimonial aqui. E aqui tem muito vínculo com essa questão sacerdotal, Marcos, né? Você não tem que prestar atenção só no demônio, tem que prestar atenção aonde ele está. Sim. Porque geralmente tem algum recado aí, assim, ó, presta atenção como o negócio tá... Mas aqui O fica demônio evidente... não tá só nas pessoas, tá na sinagoga, tá no local. Mas tá aqui fica evidente o quanto, assim, não estamos na sinagoga mesmo, de fato. Porque é o local que é todos os gatilhos para um judeu falar que não é para acertar. Não pisa aí. Os gadarenos, a região fora ali do contexto judaico. Mesmo na Galiléia já não seria um lugar que já é meio contaminado pelo helenismo, assim, né? Que era bem forte. A Galiléia dos gentios, né? Mas você já está fora da Galiléia. Você está nessa região, por que Jesus está indo para aí? Não faz sentido, Jesus, aquela coisa. E ainda mais, no sepulcro, no contexto ali de porcos. O mais interessante é que esse cara é violento. Tudo indica que ele é violento, que eles tentam prender e ele é indomável. E aí parece que Jesus já chega expulsando. Porque a gente tem o texto ao contrário, o texto fala tem misericórdia de mim. E isso aconteceu porque Jesus já estava expulsando. Então, assim, não é que Jesus... Chega de longe, não é que Jesus chega assim, qual é o seu nome mesmo, amigão? Deixa aí, me fala. Não, Jesus não quer conversar com o demônio, nunca quis. Isso é bom deixar aqui claro. Só que ele chega e vai expulsando. Não, vamos libertar isso aqui. Tô chegando, libertando. E aí os caras, tem misericórdia, não manda a gente para um lugar distante. Isso é bacana, né? E aí Jesus fala, tá, mas qual que é o seu nome? Alguém quer falar um pouco por que Jesus pergunta o nome? Ou ainda talvez não dá para entender tão bem? Não dá para entender completamente. Acho que essa é qualquer análise que eu já tenha visto aqui, ninguém crava alguma coisa muito certa, né? Eu tô errado? Alguém já viu alguma coisa assim? Não, porque fica uma cultura, assim, né? Até de exorcismo, assim, que Jesus está ensinando a expulsar demônio. Então você pergunta o nome primeiro e depois você expulsa. Não é esse caso, né? Não é porque Jesus expulsou Muita gente. Você sabe falar hebraico, perguntou. né? Primeiro tem que perguntar isso. Tem um cara que diz assim, primeiro pergunta pro demônio se ele sabe falar hebraico. Se ele não souber, não é demônio. É complicado isso aí. Eu também acho, mas eu tenho um cara que tá famoso porque fala isso por aí. Ó, eu posso dar uma contribuição? Vamos lá. O Pet falou pra gente não falar muito de demônio, mas eu acho que é importante, talvez, a gente puxar um pouquinho e tentar, através da própria Bíblia, entender como o conceito demônio surgiu na Bíblia hebraica. Então, eu acredito que aqui tem um hiperlink muito com Gênesis 6, com os que chamávamos de Nefilins, os gigantes. Porque assim... Os meio a meio. Os meio a meio. Então, existe textos no Antigo Testamento que diz o seguinte, que naquele dilúvio, naquele negócio que acontece com os filhos dos deuses, né? Filhos com as filhas dos homens. Com as filhas de Adão. E aí isso, Deus deu o juízo como o mal. E fez o juízo. Só que sobreviveram os gigantes. E os gigantes eram militares, líderes de grandes clãs, extremamente violentos e fortes. Esses eram os Nefilins. Então a gente vai perceber que quando Davi vai enfrentar o primeiro ali, daquela terra, você tinha o Golias, que claramente é uma figura de uma serpente, quando vai descrever todo o couro que ele usava, o escudo, e que ele é no mínimo, um representante disso. E aí é uma coisa meio nerd, talvez o Fontana possa ajudar, mas quando você vai em Levítico, todas essas leis cerimoniais começam a surgir como essa limpeza de espíritos que sobraram do dilúvio desse povo aí. É como se assim, matou o corpo, mas eles estão aqui ainda tendo isso. Por que eu falo isso? Isso é um conceito dos hebraístas trazendo esse conceito de purificação. Por isso que o tempo todo é purificação. E o texto está trazendo claramente, quando a gente vai em Marcos 5, é sobre purificação. Então ele traz o tema gigantes, soldados, tudo. E Marcos, legal, quando você vai ler isso, estou fazendo um resumo bem raso, talvez o Fontana possa me ajudar, tem vários textos dizendo sobre esses gigantes
que esses espíritos imundos que vão trazer, às vezes é comparado ao faraó, às vezes é comparado os líderes da Babilônia e tudo mais. Mas quando a gente vai no texto, tem muitos elementos. Qual que é o seu nome? Legião. Então, assim, você tem... qual que é a sua região? Quase assim. Explicar o que é legião, né? Ele não é a banda, né? É o destacamento romano, do exército romano. 5, 6 mil. 5, 6 mil? Então, 5, 6 mil soldados. O que é a legião romana? Então, vamos lá. Agora vamos pular de novo para frente. Roma, ele tinha um negócio. Ele tinha a paz romana. Que de paz, tanto que Paulo vai brincar que, assim, essa paz tem pouca paz. Porque ela é mantida através da violência. Então, que é o seguinte... eles deixavam as legiões ou os grupos romanos, homens extremamente violentos, extremamente assim, qualquer mulher que passaria lá que não fosse uma romana, uma cidadã, poderia ser abusada. Então é um negócio assim, pensa, só gente biruta que quer matar. Então eles não deixavam eles ficarem dentro das cidades dominadas. Eles ficavam em algum lugar fora, mais perto, caso haja alguma intervenção. Os líderes que foram colocados como os tetrarca, eles chamavam, só que isso não era bem visto. Usar a legião não era algo bem visto por César. Então você tinha que chamar, se tivesse alguma revolta, mas alguém que estava chamando muito essa violência, ele não estava sendo um bom administrador. Tô certo? Mais ou menos isso, Fontana? A ideia é essa, porque o Império Romano ele funciona com aquela extensão territorial toda, por meio de administradores locais. No texto bíblico a gente conhece alguns. O Zé mencionou um deles, aliás, mencionou vários. Quando ele menciona Arquelau, por exemplo, é outro. Arquelau era um dos incompetentes. Se você for pegar entre os filhos de Herodes, o Arquelau é o pior de todos e é aquele que faz precisamente isso que você está dizendo. Ele começa a usar muito do destacamento do exército romano, e quando ele está usando muito do destacamento do exército romano, da legião, dos legionários, o que isso está passando pela cabeça do império, né, do imperador, e nem era o imperador que diretamente lidava com isso, mas o que está passando por quem está gerindo aquela região. Capital. Né, quem está gerindo aquela região. Opa, esse cara está tendo muita revolta interna. Esse governante que a gente colocou para essa região, ele não está sendo capaz de gerir essa região sem que haja muitas convulsões internas, muitas revoltas, muita gente. Então, você tem, com muita frequência, a troca de gestores por causa do sobreuso de um destacamento militar, que sim, existe para coibir revoltas, mas fundamentalmente também existe para expandir as fronteiras do Império. Então, se você tem ali 5 mil, 6 mil soldados, eles estão presentes numa determinada região, sim, para manter a Pax Romana, mas fundamentalmente para evitar a invasão de povos estrangeiros, não para ficar contendo revolta interna. Entendi. Então você está usando errado, você está usando recurso que não era para você. Exatamente. Pô, oprimir uma revolta aqui ali, beleza. Mas por que você precisa de 6 mil soldados para reprimir uma revolta específica? Então, o que acontece? Se você está lá com aquele destacamento romano, ele existe para quê? Inibir invasão externa. Opa, vou invadir essa região, vou dar de cara com os legionários. E 2, o Império Romano tem por objetivo expandir as suas fronteiras. Então, quanto mais erma é a região, quanto mais periférica é a região do Império, e quando a gente fala de Judéia, Samaria e Galileia, a gente está falando de uma região mais periférica, mais fronteiriça, mais a legião, espera-se dela que ela seja utilizada para a expansão territorial, para conquistar novos povos, para conquistar novas cidades. E a gente costuma pensar que a crucificação, por ser um castigo romano, é algo normal. Não era algo normal. A gente vai lendo que aqueles que abusavam muito da crucificação, eles geralmente geravam revoltas. Então, assim, a tarefa desses caras é garanta a paz. Você não pode... Não, tanto é que muitas vezes isso é uma outra coisa. A crucificação muitas vezes não era realizada no local onde a pessoa era condenada. No caso de Jesus foi no Gólgota. Mas tinha uma região... Fora de Jerusalém. Fora de Jerusalém. Mas tinha uma região próxima à cidade de Roma
que muitos bandidos eram deportados para lá, o Esquilino. O Esquilino hoje é dentro do que é a cidade de Roma atual. Mas durante muito tempo o Esquilino era utilizado como uma região fora dos muros da cidade, destinada a acontecer crucificações, muitas vezes, de gente deportada de outras regiões que, putz, se crucificar esse cara aqui vai ter uma certa revolta, pode ter um problema, crucifica o cara lá em Roma. E aí crucificava no Esquilino. Foi crucificada tanta gente assim, foi tanta gente crucificada no Esquilino, que por volta dos anos 100, 200, o Esquilino ele passa por um retrofit e vira termas romanas. O pessoal tira toda a parte ali de crucificação, reconstrói, refaz para colocar rebranding ali, no local. Fez uma sauna. Vira uma sauna, só que ela demorou 50 anos para poder ser usada, porque os abutres ainda estavam acostumados a buscar carniça naquele lugar. Então, durante 50 anos, mais ou menos, tava lá todas as termas, mas os abutres ainda iam buscar. Cara, o que é o mais legal que eu fico pensando, eu fico imaginando Fontana gastando uma tarde lendo sobre esse lugar. E como eu fui ressignificando esse lugar, né? Mas assim, eu posso especular, já tô avisando antes, que por ser Decápolis, um lugar muito romano, talvez a legião ficasse por lá? Ah, não, com certeza. Não é que a legião ficava por lá, porque as tropas, elas são móveis, tá? Sim. Então, o que acontece? As tropas sempre funcionaram por meio de acampamentos. Porque são 5.000 pessoas, 4.000. Não dá pra esses caras ficar em qualquer lugar. Então, o que acontece? Essas tropas, elas são móveis. Quando você olha no texto bíblico, relato, centurião aqui, centurião acolá, centurião acolá... Tá tendo tropa ali perto. O que acontece? Geralmente, os centuriões, eles tinham residência fixa. Mas nem sempre eles estavam designados para um destacamento que estava ali com eles. Então, os destacamentos são móveis, mas as lideranças elas são fixas em determinados lugares. E aí você tem a utilização desses destacamentos móveis de acordo com a necessidade. Mas uma coisa que eu vi lendo sobre o Novo Testamento, assim, essa questão de organização, é que os imperadores ali, quando eles mandavam os romanos para coordenar as áreas, eles não ficavam necessariamente em Jerusalém, essas coisas e tal. E o fato de aqui ter a questão legião, pode ser que existia ali na Decápolis uma concentração romana ali, mas também é o que você falou de hiperlink, de gatilho para quem está lendo ali, primeiro leitor, disso vincular o que vocês estão falando. Tanto é um poder, assim, uma questão que é mais um gatilho de contra. Jesus, você não devia nem estar aqui, não é para você, não é para os discípulos, né? Todos esses... E aí eu encerro essa parte do hiperlink. Todos esses... aqui, para mim, Marcos está trazendo. Quando ele faz num cemitério, ele tá dizendo assim, os mortos estão dando o espírito do mal para esse cara, tá? É quase como assim, é o lugar ali desse cara tá se abastecendo ali, por isso que é a casa dele. A representação de toda essa morte, de toda essa impureza tá nesse cara. Quando ele fala de legião, ele tá fazendo uma comparação com os grandes soldados do passado, e ele pergunta o nome dele como se ele fosse falar Nirod, sei lá, como um grande... Não, mas o cara fala, não, é legião. Eu não sou, vocês estão percebendo que eu sou Roma. Você está em Decápolis, você pensa que você está... Da onde? Você tá você não está mais na sua, você está aqui. Então, assim, existe coisas aqui como dizendo sobre Israel, sobre... Eu acho que legião é uma resposta diz muito mais sobre a região do que os porcos, que já é também algo que diz muito, né? Tá tudo errado ali, cara. Tá tudo errado. Assim, errado... Nessa perspectiva, judeu, né? Perspectiva teológica. É o que o Zé tava falando. Tipo, Decápolis já é um problema. É um cemitério dentro de Decápolis, aumentou o problema. Aí dentro desse cemitério tem as cavernas, é outro problema. Perto desse cemitério que tem caverna, você tem uma manada de 2.000 porcos. É outro problema. Você vai expulsar o demônio, ele fala que ele... Aí, cara, é a cereja no bolo, entendeu? E esse demônio, esse cara com demônio é incontrolável. E os discípulos acabaram de ter medo. Os discípulos acabaram de ter medo por causa da tempestade. Pensa assim, você tá falando de Jesus, Jesus não estava com esse medo. Mas estavam os discípulos junto com ele. Para nós é um pouco difícil, mas isso tem associado com entidades.
Tempestade os discípulos é barro. não têm medo de fantasma. No sentido nosso. Que eu tinha medo, ou que a gente tinha medo de filme de terror. Eles tinham medo dessa entidade O medo do homem que é violento. representada na tempestade, mas é representada no cemitério também, de certa forma. Existe ali tá o mal. Então, assim, é uma sequência de Marcos que Jesus tá... Marcos, essa primeira parte, antes do capítulo 8, se a gente fosse resumir em uma frase, Jesus tem autoridade. Tá revelando a autoridade desse muito maior do que de Israel, de qualquer mestre religioso, muito maior do que os demônios, muito maior do que a tempestade. Então, ele está trazendo a construção de quem é Jesus, tá? E aí, uma coisa interessante de se falar dos 2.000 porcos é que ninguém tem 2.000 porcos. É muito difícil isso aí ser os porcos de uma pessoa rica. É muito dinheiro. Impactou a Isso economia, não existe. né? Quando a gente vai para a parábola das 100 ovelhas, já é Jesus ovelha pra burro, exagerando na riqueza de alguém. Muito mais que um pastor consegue cuidar sem, né? E isso, não. Cara, Jesus tá assim, nem teria um pastor só. Esse negócio tá muito rico. Tanto que o versículo 14 os que cuidavam dos Isso! porcos. O que ele tá Os porcos da Jesus. cidade inteira. É isso. É os porcos, é a economia dessa cidade. Não sei se é a única. Mas, assim, são porcos de muitas... Pensa assim, vou investir em cabeças de boi e tem muita gente. Então, assim, é um business gigante. Tanto que esses caras, quando eles saem de lá, eles vão contar para a cidade o que aconteceu. A gente geralmente pensa... Eles não estão nem aí com o cara. Eles só estão querendo assim, não nos matem, na minha cabeça. Porque, assim, não tem mais porco. Mas como assim? Então, vem ver... que eu juro pra vocês que é um cara que fez isso tudo. Eles vêm, e aí o que é interessante, eles veem o cara inteiro, e aí o texto é bonito, que fala que ele tá Em sã em consciência. sã consciência, arrumado, Ouvindo. vestido, Ouvindo né? Jesus ensinar. Limpo e ouvindo. Cara, e assim, virou um aluno. E, gente, não é... Hoje, todo mundo é aluno. Assim, toda criança deveria ir para a escola, né? Que a gente aprende isso. Aquilo lá, não. Alunos são pessoas extremamente selecionadas, extremamente, assim, educadas, que está num privilégio de se tornar um mestre. Você não era um aluno para... Você é um aluno. Quando fala a palavra ouvindo, assim, nesse sentido, é muito mais para se tornar um mestre. É uma escola de nível superior. Então, esse cara, ele saiu de um mero avatar do demônio para uma dignidade que isso aqui Que eles... mais ninguém ali daquela cidade provavelmente experimentava desse jeito. Aqueles homens que vinham ali, os pastores, certeza que não experimentavam, eles nunca tinham visto alguém viver uma coisa dessa. A gente nem sabe se... Como é que cuida de porcos? É pastor também? É um tipo de pastor, é pastor de porcos. Não sei, não tem... Também não sei. A gente não tem essa figura. Abel Ferreira. Mais uma coisa. Abel Ferreira. Mais uma coisa. Eles caem no abismo. Abismo também. Aí a gente faz uma conexão com o mar, em Fúria. O abismo é mar. Abismo é o versículo 2 de Gênesis 1. A face do abismo. É a barriga do peixe em Jonas. É o Sheol. É o Sheol, vamos dizer assim. É lógico que evoluiu muito mais quando chega a palavra Sheol, mas é isso. É o lugar dos demônios. É inferno. Se a gente quiser pular ainda mais pra frente, ele foi cair. Pra onde você manda? Você não quer ir para lugar perto? Eu vou te mandar pro quinto. É o quinto dos infernos, se fosse alguém falando hoje aqui. Eu vou te mandar pra lá. E ele mandou a economia junto. É um negócio doido, porque o pessoal da cidade, eles suplicam. Interessante, eles não agem com violência. Talvez porque se a gente não conseguia controlar o demônio com as correntes... Como é que a gente controla esse, né? Vamos agir com esse cara? Esse cara é o pai. Vamos lembrar que Marcos tem um negócio interessante, né? É Marcos que Jesus é chamado de endemoniado. É o único lugar que a gente tem ali. E tem o negócio da casa, do homem forte que vai vir na casa. Se não puser nada na casa, ele volta e ele preenche a casa. Fala um pouquinho, Fontana, sobre esse... Amarrar o homem forte, você precisa amarrar. Que tem um pouco a ver... A gente, geralmente, quem trabalha com... O endemoniamento tem que amarrar para depois mandar embora. Tinha piada do meu pai fazia, né?
Que ele fala, você tá amarrado, tá, agora saia. Como é que eu saio se eu tô amarrado? Tinha essa piadinha assim, né? Que a gente fazia assim, pô, ou me amarra ou me manda embora. Não faz os dois. Então, assim, fala um pouco desse... Porque que eu acho que dá pra entender um pouco melhor isso aqui, não dá? Eu não sei a conexão que você tá querendo fazer especificamente. Mas Bom, é que assim... Bom, vamos lá de novo. Pra mim tá tudo essa conexão sobre Israel. Tá, essa casa é Israel. Essa casa outra coisa que existe no Evangelho de Marcos é muito o templo, como a gente está falando de purificação. Aí sim, e a casa... A casa e a casa. As coisas acontecem no Evangelho de Marcos na casa. É o paralítico que eles descem na casa. Ele perdoa pecado na casa. É a casa e esse lugar. Então tem esse negócio do território ser tirado e não pôr nada em troca, né? Como isso. E no final ele sai, mas ele deixa o menino... É interessante que ele deixa o moço lá. Fica aqui. Manda pra casa. Vai pra casa. Vai para seus familiares. Então, assim, o que eu quero dizer é que, assim, esse é o jogado aqui. O que Marcos está trazendo no grande contexto literário é sempre esse negócio do... Quem vai ocupar? O demônio? Ou a gente vai deixar Deus voltar a ocupar Israel? Então, desde na nossa vida... Ou talvez a legião, né? Ou a legião. Ou talvez o império. O império. Por isso que eu tô... Talvez. Talvez seja ler demais aí no texto isso. Mas se a legião está sendo mencionada, é uma leitura possível. O que adianta você tirar o império? Vamos tentar fazer uma leitura messiânica aqui, tá? Uhum. Que adianta você tirar o império e colocar os macabeus no lugar? Entendi. O império volta 7 vezes pior. Entendeu? Se você quiser fazer essa conexão, eu acho que não é... Que é o que aconteceu. Exato. Eu tô voltando lá na Revolução Macabeia, entendeu? Isso, então, que adianta você vir? Tira os Seleucidas, né? O império que os macabeus tiraram. Uhum. Né? Que adianta você tirar os Seleucidas e botar a dinastia Hasmoneia no lugar? A hora que voltar, vai voltar o Império Romano, que é 7 vezes pior. Isso. Tá? Então, você está querendo tirar o Império Romano? Cuidado! Quem que é o Messias que você vai querer colocar aí no lugar? Porque logo ele perde. E quem que é o império que vem depois do Império Romano? Já que o Império Romano é tão ruim, já é 7 vezes pior do que os Seleucidas. É uma leitura possível. É uma leitura possível. Eu não cravaria essa leitura. Tá? Mas eu acho o seguinte... Mas aí eu vou falar... Decápolis, Legião... Começa a ter muitos sinais aqui que não é para ser a única, mas tá tendo uma mensagem aqui do evangelho de tudo que tá falando. O que você ia falar? Não, eu diria que assim, eu não cravaria essa interpretação para essa passagem como se ela fosse a interpretação, mas o que eu acho que dá para cravar é que ela remete a isso. Camadas. Né? Essas passagens remetem a... Se o que a gente está imaginando como casa é Israel e o templo, não adianta limpar a casa e limpar o templo e botar uma dinastia ilegítima para cuidar dela. Porque vai vir outro império e vai ser 7 vezes pior do que aquele primeiro. E, de fato, se você comparar Seleucidas com romanos, cara, faz bastante sentido. E aí eu diria para você, é muito provável que alguém naquele período fizesse esse tipo de leitura. E que depois da destruição de Jerusalém, a história eles começam a lembrar Jesus falando, eu vou reconstruir o templo, ou a casa, em 3 dias. Então, assim, você já começa a ter, na teologia, Israel ser a igreja, ou pelo menos o corpo dos seguidores. Lembrando que o problema dos Seleucidas era uma limpeza de casa, né? Uhum. Quando você tem o domínio seleucida especialmente de Judá, você tem um problema de sacrilégio da casa, sacrilégio do templo. Até ter esse sacrilégio do templo, convivia-se com o helenismo de Alexandre e dos seus sucessores. Quando você tem o sacrilégio da casa, o sacrilégio do templo, isso acaba fazendo eclodir a Revolução Macabeia e então essa expulsão, essa purificação temporária
de Israel. De Judá. Um dia a gente pode conversar, porque eu acho que traz muito significado para mim tudo isso que a gente está conversando sobre o pecado não perdoado que é contra o Espírito. Eu acho que tá amarrado aqui, assim, com esse E negócio. são os fariseus que surgiram Isso. por causa desse movimento, tentando uma santidade nisso, que chamam Jesus de Beelzebub. Que Que como é que é o por nome Beelzebub. daquele assembleiano que dava aula no Regent College, o Fontana? Ricky Watts. O Rick Watts, ele vai sugerir que é do aramaico o demônio da casa, Beelzebub. Então ele vai, uma das sugestões dele ali, que, de novo, trazendo esse negócio da casa. Deixa eu ir para a parte final, que é a parte bonita aqui, que eu acho que poucos textos são tão missionais, né? Sim. Assim, aliás, a gente falou sobre a mulher samaritana. Aquele é um texto missional, que também tem a ver com uma cidade que ninguém gostava, é a cidade do mal, a cidade de tudo. Tá errado o templo, tá errado o local. De novo, é tudo de novo. Já em João, né? Mas é ali. E aqui tá tudo errado. E aí chega no final, eles expulsam Jesus, eles não aceitam a quebra daquela economia, tudo que ele está fazendo. Para eles não enxergaram aquele cara. Cara, eles não enxergaram. Cara, para mim é muito claro ali. O reino chegou ali antes dos outros legais. É quase como o Marcos está dizendo. Os judeus rejeitaram, mas qualquer um estava rejeitando. Tava todo mundo olhando pro seu, né? Eles não viram o maior poder, a maior restauração que ia ter. Estava ali. Eles expulsam, Jesus vai de boa, parece que é o que você falou. É quase como assim, eu vim para isso. Tá bom, vocês não querem, eu poderia ter tido, diferente da mulher samaritana, fique um pouco mais. E aí ele ficou mais 2 dias. Jesus poderia muito bem ele ficou mais alguns dias ali, e muitos creram. É muito interessante que os demônios pedem para Jesus, ele diz sim, pode ir no porco. A multidão fala para Jesus ir embora, ele diz sim. E aí o cara... Tá uma mensagem aí já. O gadareno... 2 sims e 1 não. O gadareno fala, Jesus... E a pergunta mais legítima de todas. É a melhor. Posso te seguir? Cara, é o E primeiro, ele fala não. É o primeiro cara que falou, posso ser seu discípulo? Ele fala não. Ele não falou não para ser discípulo. Mas ele falou, não pode me seguir. Cara, Tem uma é coisa... frustrante, não é não? Sim, não é frustrante? Sim, Aqui, Assim, aqui, né, pensando na gente, aquele cara ali. não é Jesus que está falando, né? Mas quem de nós, o cara fala uma coisa dessa, ele está sendo rejeitado muito ali naquele lugar. A vida dele é rejeitada. Eu vou embora. Vambora. Eu vou embora dessa maldição. Então, eu acho que é isso que vai corrigir. Que ele fala assim, eu posso cuspir, Nesse chão. tirar sandálias e entrar no teu barco e viver esse sonho de restante de vida? E eu acho assim, não fala isso, mas o que acontece é o seguinte, é lógico que você pode ser meu discípulo. Eu te salvei para você fazer isso. Só que você não pode cuspir e fazer sandália. É porque eles estão me expulsando que você não vai poder ir comigo. Como assim? É isso. Assim, Tem uma você coisa, né? é o de dentro. Você, cara, isso que só aqui, agora né? que a gente começou a discutir missiologia, Que falou, né? falar com alguém de dentro, alguém se converte e aí assim, eu entrego pra você o ministério. Isso é muito moderno em missiologia. A gente sempre acostumou que nem Mandar os um americanos, missionário pra lá, né? os ingleses fizeram, você vai, missionário, fica. constrói uma igreja gigante, é o pastor de lá até morrer, depois o filho dele vai assumir e depois de muito tempo, quem sabe, assume alguém da nacionalidade. Alguém que foi discípulo que nasceu ali naquele lugar, né? Eu tava conversando com um pessoal brasileiro que mora fora, mora lá na Europa, e alguns cristãos, tá? E muito incomodados, a exemplo dos nacionais, com a imigração muçulmana para a Europa, né? Daí eu tava falando, poxa vida... E aí eu tava tentando convencê-los do amor, daquela coisa e tal. Pô, né? A minha ficha caiu com esse tipo de texto. Eu falei, cara, o jeito que existe da gente tentar pastorear à distância esses brasileiros cristãos que lá estão, para eles entenderem essa questão da imigração, e dizer, gente, durante quanto tempo vocês ouviram no Brasil, nas suas igrejas brasileiras, sobre enviar missionários para os países árabes, para os países muçulmanos?
E quantas vezes foi difícil fazer isso porque as pessoas não tinham chamado ou porque era perigoso. Deus agora está mandando esses árabes, esses muçulmanos para a porta de vocês. É um outro processo, né? Acontecendo. E num certo sentido... Se os missionários não vão, eu vou trazer o Decápolis. Num certo sentido, eu acredito que tem muito disso. Da gente saber entender que nessa nossa libertação, muito provavelmente a gente era muito pior do que esses que hoje nos incomodam. E agora a gente pode se sentir incomodado por eles, mas é o nosso testemunho ali. No texto aqui tem uma coisa também, né, sobre a população, né? Nós preferimos o nosso endemoniado. Nós não preferimos essa transformação. Nós não, na hora que faz a conta, tem um prejuízo financeiro. Então, se eu tenho que fazer uma conta, é sempre isso. E a gente vai aplicar aqui, tem um elemento enorme aqui, né, de um prejuízo da economia local. Mas se a gente colocar numa dimensão menor, a gente vai perceber isso também, sobre a transformação de um homem, uma mulher, uma família que está em perfeito juízo, ouvindo, aprendendo, mudando, entrando num processo de transformação, de ressignificar as dores do passado, o mal que sofreu. Quando a gente encontra isso, a gente sempre vai encontrar alguém dizendo: era melhor quando ele estava consumindo o meu negócio aqui. Era melhor os 2.000 porcos do que esse homem. Era melhor quando ele estava aqui, entregue para as coisas aqui, do nosso jeito de viver, porque agora ele não está mais enturmado com a gente, ele está de um outro jeito. E aceitar essa transformação é um processo de revolução também. Eu tenho um exemplo. Tem dois exemplos de Paulo que eu acho que tem muito com isso, né? Quando ele expulsa o demônio da mulher adivinha e ele quebra a economia dos investidores, isso, né? E provavelmente, eu não sei como é que era em Atos 16. Isso. E também quando ele está em Éfeso, que eles começam a se converter e parar de fazer pararam de fazer as estátuas e tudo, ia quebrar a economia e ele provavelmente ia até preso lá. Então, assim, é quase como se repete essa história. O evangelho vai vir, vai trazer libertação, mas vai virar de ponta cabeça a economia. Essa questão de artesanato é no primeiro século inteiro, tá? Éfeso é um exemplo, mas tem os livros também, né? Tem uma hora dos livros que são queimados, tem várias coisas aí. Exato, tem a questão dos códices queimados. E você pega as cartas das igrejas em Apocalipse, você pega Tessalônica. Esse negócio de artesanato, começa a converter artesão, dá problema, porque eles fazem parte das guildas de artesanato e que, obviamente, os caras estão confeccionando o quê? É ídolo. E não pode fazer, né? No judaísmo, cristianismo, não podia fazer os... Não posso mudar a estátua? Tipo o músico que se converte e fala: agora eu sou músico gospel. Não podia, agora faz tatuagem de cruz. Agora tatuagem de cruz. E aí o que acontece? A Roma depois vai liberar, mas isso aí é tá. Eu não ia fazer esse comentário. 5, 6 séculos depois. Uma boa parte da leitura de Apocalipse, às vezes a gente erra, e do Novo Testamento, de maneira geral, achando que o problema é perseguição, que existe, mas o problema não é só a perseguição. Muito do problema da interação com a sociedade, com a comunidade, com Roma, é de sedução. Por quê? Porque as guildas locais apresentam uma viabilidade econômica e financeira que aqueles cristãos, uma vez convertidos, vão ter que abrir mão e não sabem com o que vão comer amanhã. Aí, quando você pega um texto como o Sermão do Monte, que sim, Jesus falou para judeus, mas que foi escrito por Mateus tempos depois, já depois da década de 60 e 70... em que os cristãos estão vivendo isso, e aí você vê Mateus lembrando os cristãos do que Jesus falou, que olha, não andem preocupados com o que vocês vão comer ou vestir, busquem antes o reino de Deus. É porque esses caras, ao se tornarem cristãos, eles já caiu demais a escolha de trabalho. As sacerdotisas de Corinto, por exemplo, que tinha sua subsistência lá nos templos, né? Os próprios judeus, a carta aos Hebreus é também por causa disso, porque os judeus estavam pensando em voltar atrás, porque todo o comércio, toda coisa... Pra gente encerrar, o versículo 20 diz assim: então, aquele homem 19. Jesus não permitiu,
mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Isso muda tudo, né? Isso muda tudo. Tem um pastor que eu gosto que sempre fala assim, ó. Você lendo, você vai ter o sentido. Você vai entender o que tá dizendo, mas você imaginando vai fazer sentido, né? E aí, nessa história, tem que imaginar essa cena. Ele voltando pra casa, batendo na porta. Mãe, cheguei de volta. Mãe, olha como eu tô. Eu encontrei com Jesus e isso mudou tudo. Cara, e assim, é uma cidade que fez mal pra ele, cara. Não tem como. Isso não é nem especular. Essa cidade não merecia viver, esse cara. Esse jeito de viver. Ele não merecia esse cara. E se você me permite, Marcos, eu acho que quando a gente estiver pregando, ou quem for pregar essa passagem, deveria enfatizar que São Paulo também pode ser essa cidade. São Paulo. Que cria maníacos, Os nossos que cemitérios cria gente que abertos grita, de que São Paulo. sofre, que chora. Os cemitérios abertos de São que Paulo. não consegue dormir. A rua Cardeal Arco Verde, cara. Cardeal Arco Verde. A nossa rua aqui. De novo, né? Para mim é meio complicado falar disso, mas nós tivemos o nosso gadareno entrando dentro da nossa igreja e pregando para nós, entendeu? Então, assim, essa cidade, ela pode ser São Paulo. Ela faz isso. Ela faz isso. E nós temos que ter... E essa cidade o tempo todo, entre a vida e a economia, decide pela economia. Ah, sim. Eu tenho saudade dos meus porcos. Eu queria que meus porcos estivessem aqui. Mas estava tudo. Eu ainda escolho os porcos. Aliás, eu quero vender aposta, eu quero vender vape, eu quero vender. Isso. E não importa se mata, aposta, não importa se acaba com a família. Eu decido eleição pelo lado dos porcos. É isso, cara. É o tempo todo o reino de Deus assim. O que você vai? Olha o que eu estou fazendo e o que São Paulo está decidindo. E a gente faz parte dessa decisão. E aí a gente sustenta no nosso estilo, nas coisas, muito disso. E aí eu acho que tem uma outra coisa que informa um pouco da discussão que a gente teve um pouco antes de gravar aqui a Cozinha da Mensagem, que é a gente observar uma pessoa que, tudo bem, não foi batizada. Esse não foi tão logo batizado por Jesus, porque Jesus não estava nessas de batizar. Mas tão logo foi liberto, tão logo se transformou em missionário. Não teve classinha. Tão logo foi liberto, tão logo se tornou missionário. Mulher samaritana. É assim. Você entendeu? Então já vamos fazer. Quantas, né? E de novo, não tem nem discípulo aqui. Parece que assim, eu não sei quantos escreveram isso. Marcos não foi um discípulo, mas assim, quanto está dizendo, olha, demorou pra gente pegar, viu? Tem gente que pegou muito bem. E os que pegaram muito bem não são nem de Jerusalém, estudiosos. Mas Marcos está falando isso claramente. Isso, cara. Não, então, cara, nunca vi fé igual a sua, centurião. Imagina o tamanho do... Essa mulher samaritana, levanta os olhos e vê. Tá na hora de colher o que ela fez. Esse cara que volta faz. Porque eu não vou voltar mais. Eu lembro muito o Pedro do Borel falando, uma das histórias que eu mais gostava dele, e eu acho que ele usava essa toda vez no final da pregação, que ele falava que depois de 10 anos no Morro do Borel, um dos morros mais violentos na época do Rio de Janeiro, ele orava para conhecer Jerusalém. Ele nunca tinha saído nem do Brasil, ele orava para conhecer Jerusalém. E ele orava, falava, Senhor, eu queria pisar onde você pisou, eu queria viver ali um pouco no momento que você viveu, a minha vida eu dediquei a ti, eu queria pisar. E ele fala que uma reunião de oração, Jesus falou para ele assim, você não vai talvez pisar onde eu pisei, não agora, mas você vai pisar onde eu nunca pisei. E é isso, esse cara fala, Jesus fala, volta, e ele entende, volta. E pisa onde eu não vou pisar mais, porque eles não quiseram eu. Mas eles vão... Você é daqui, você vai fazer. E o texto acaba, eles ficaram admirados, né? E como o Zé falou, a gente vai mais para frente vendo conexões. Parece que o evangelho está saindo de Jerusalém para Samaria, para Judéia, Samaria, até os confins da terra, mas já tem gente lá. Tem gente lá. Tão interessante que nem começou
Paulo é chamado para o trabalho dos gentios, mas quando ele chega lá É o que acontece em Atos capítulo 2, Antioquia, já tem uma uma comunidade Isso. gentílica ali. Então, assim, a gente vai vendo o menino também, né? O que é lá em Atos, que vai para... que é da rainha de Sabá, não é de Sabá. O eunuco, né? O eunuco. Que Então é a gente transformado depois vai nesse estudar cara. em missões, ele vai Isso. para lá, Vai ele encontrar a faz... história, né? Na história da igreja. O tempo né? todo o texto está dizendo, ó, gente que não tem nada a ver, que não era, foram missionários primeiros do que os que vocês tanto consideram. É isso aqui, gente. Se você chegou até aqui, espero que esse texto também toque com você como tocou com a gente e essa consciência. O que eu preciso para ir e falar do que Jesus fez? Só ter acontecido com você. Se a gente foi liberto, a gente já tem esse chamado. Não precisa de seminário, escola. É bom estudar, mas não é o que é principal para começar, né? Deus abençoe. Se você está assistindo no YouTube, não deixe de deixar o seu comentário aqui embaixo. Fazer todo aquele negócio de curtir, assim, chegar em mais lugares, tá bom? A gente se vê segunda que vem em mais um podcast. Tchau!